Está começando o MMA com o Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA desse país. O Oswaldo, que tá preso na casa, uma das casas mais famosas desse país. Tá rolando um reality show, né? O Quarto Tribalista. E a missão dessa semana é papel, palito e pipoca, né? Quer fazer uma música natalina com as 3 palavras, papel, palito e pipoca. Ele tá pensando nisso. Não sei se Pampulha já tem alguma sugestão para dar. Mas papel, palito e pipoca, é o Natal. Só que uma das regras é que não pode ser as 3 palavras seguidas, né? Não pode? Não pode. Tem que ser papel machê pra fazer presente de Natal, palito de dente pra tirar o peru do dente. Tem que ser um negócio desse, Estoura a pipoca, estoura a pipoca. Festeja, festeja no ar. Então é muito bonita essa música. Ele tá lá e não pôde vir gravar, tá preso na casa. Boa sorte. Boa sorte, Oswaldo. A gente acredita que o Quarto Tribalista tá vindo aí. Tá vindo forte. Como ele não pôde vir, ele mandou 2 estagiários. Eu sou o Alexandre Níquel, @AlexandreNíquel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H. Antes de começar... Thiago Pamplona. Antes de começar, Alexandre, eu gostaria de pedir para o ouvinte deixar o seu like. E deixar o seu beijo. Beijo. De deixar o seu comentário, o seu like e o seu compartilhamento. Manda esse vídeo pra alguém, porque esse episódio tá ruim. Tá ruim. Eu fiz o roteiro no ChatGPT, possivelmente tá errado as informações, mas eu vou... foi corrida essa semana. Cara, o ChatGPT fala... O ChatGPT é realmente muito... Eu acho que se botar um DNA aí, eu acho que eu sou irmão do ChatGPT, cara. Porque ele tem a capacidade também de mentir, inventar informações. Meu, pra caralho. Eu me identifico muito com ele. A gente vai falar, Alexandre, dos irmãos na luta. Os irmãos que juntos construíram uma carreira no MMA. Mas antes da gente... Lion no... Vai. Antes da gente apontar... É o 2 esse aí que tu falou? Fala. Antes da gente apontar para os irmãos do MMA, eu gostaria de lhe perguntar. Tu tem uma irmã, né? Deixa eu falar, como é que tá aquela... Como é que tá a gosta? Tem irmã. Tua irmã, qual é a diferença de idade entre vocês? Ela tem 5 anos a mais, eu acho 4 anos. Por aí, é mais velha. Ela é mais velha, 5 anos? Diria. Tá, eu diria. Eu não sei a idade da minha irmã. Depende do ano. Vocês fizeram algumas coisas juntos na infância, no começo da adolescência? Tinha alguma parada que vocês faziam juntos? Não, era muito excluído. Porque eu era irmão mais novo, que tava sempre querendo chegar perto com as amigas, encher o saco. Eu era muito chato quando eu era criança. E com 9 anos tu achou que tava grávido, né? Mas, tipo assim, ela tava com as amigas, eu chegava a passar pelado no fundo. Foda. Tipo criança, assim. Aí eu era muito chato. Então ela sempre não gostava que eu estivesse por perto. Entendi. Eu tava com as amigas. Eu era muito... me dando a minha cabeça. Enfim, um irmão estranho, mais novo. É que até hoje você continua sendo um irmão estranho. Ela falava muito sozinho. Tu falava sozinho? Muito sozinho. Dizem que era insuportável. Mas como assim falava sozinho? Falava sozinho o tempo todo. Esse copo aqui tá... Tipo, tinha uma habilidade. Eu falava muito sozinho, a ponto de enlouquecer as pessoas, assim. Tipo, minha irmã já falou isso pra mim. Tá aí o lance do dom do podcast, né? É isso. Mas eu falava, tipo assim, cala a boca, favorito. Não, e ficava falando sozinho. Mas tu falava sozinho como se tu estivesse conversando ou tu tava só colocando comentários? Acho que só colocando comentários da vida. Só colocando comentários assim da vida. Tipo o Galvão da vida, Foda demais. Achei que era uma parada meio Brick do Demiro, assim, que só repete uma palavra depois. Já assistiu o Demiro? Não. Ótima série pra assistir em família. Uma sitcom bobinha, Demiro. Tu tem irmão, né? Tenho um irmão. Teu irmão é pastor. Meu irmão é pastor. Mas a gente fez muita putaria antes. Meu irmão é pastor e ele é 2 anos mais velho do que eu. É pouca diferença. É pouco. Então a gente fez muita coisa junto. Mas ele não foi na lutinha. Foi. A gente começou junto. Que legal. A gente começou junto no MMA, a gente era da mesma turma de MMA. Mas rolou um momento que o cara, Jesus. E tu... A gente era Jesus e luta, né? Sim. A gente era muito Jesus e luta. E aí eu fiquei mais luta e ele ficou mais Jesus. Foi tu que saiu do caminho. Fui eu que saí do caminho. Mas ele também saiu do caminho da luta, né? Mas o caminho de Jesus estava lá há mais tempo, né? Porque tua família é mais religiosa, né? E não tem eu não tive nenhuma influência da luta na minha família, assim. Nenhuma. Pelo contrário, foi não incentivado o lance da luta. E hoje ele não pilha em nada em luta? Ele gosta de assistir, de vez em quando ele vai para meus eventos. Ele gosta de boxe, ele depois ficou treinando boxe, mas enfim, tá em outra vibe. Mas a gente treinou muito junto, a gente treinou MMA junto no começo,
lá em 2011. 11? Que eu tava na dúvida entre 12 e 11. E a gente treinou jiu-jitsu depois também um tempo. Mas aí a gente começou a trabalhar, a gente montou junto uma agência de marketing. Que aí eu fazia mais a parada de vídeos, tinha o Iago, que é aquele brother que tu conheceu, que fazia mais a parada de foto, e ele fazia mais roteiro, copy, essas paradas assim. E aí a gente pegou um cliente que era a Tinogueira, ele chegou a treinar um pouquinho lá na Tinogueira também, mas aí depois, é engraçado que nessa agência, tipo, o Iago virou fotógrafo de moda, eu virei videomaker e ele virou roteirista, escritor e tal. Então cada um seguiu assim pela vertente que começou nessa empresinha. Mas eu fiz isso com meu irmão, treinei junto com ele e comecei um negócio com ele. E agora eu comecei outro. Eu comecei um estúdio lá com ele, né? O Estúdio Sala é com ele é meu sócio. Talvez a minha irmã faça um podcast aqui na agência. Que massa. Porque ela faz podcast lá, o podcast dela é bem grande e tal. E aí ela tá afim de uma família de podcasters. E ela tá afim de fazer, talvez ano que vem ela venha gravar aqui. Irado. É legal a ideia, depois eu vou te falar, não posso contar, mas depois eu vou te falar. E aí, Ale, hoje nós vamos falar sobre irmãos que, assim como eu e Pedro, meu irmão Pedro, começaram a treinar juntos, mas não foram seduzidos pela palavra de Deus, assim como meu irmão foi, e abandonou a fé na luta. Esses continuaram e seguiram carreira juntos. Vou começar a falar dos irmãos os irmãos Lazon. Tá, os mais legais. Joe Lazon, né? Raiz do UFC, raiz aí. É um veterano do UFC, tem muita finalização, é um cara que tem uma curiosidade que ele não treinava musculação, né? Ele não fazia nada de preparação física, ele só treinava jiu-jitsu e ia lutar MMA. E teve uma carreira, assim, bem legal no UFC. E aí tem o irmão dele também, que pouca gente lembra. Pô, é legal que tem aquele vídeo deles lutando, tipo, num churrasco de família. Tipo, que famíliazinha estranha, né? A gente às vezes fazia um churrasco assim com a galera da igreja, e aí sempre levava luta e rolavam, sempre levava luvas e rolavam umas porradarias assim também. Eu, meu irmão e os amigos da galera da igreja. Era massa. Mas era tipo soco na cara? Era soco na cara. Legal. Era bem divertido. Beijo, amigos da época que a gente trocava soco na cara, adolescente. E aí é o Dan Lazon, o irmão do Joe Lazon, que lutou no UFC também, chegou a lutar no UFC, fez 2 lutas, infelizmente perdeu as 2 lutas, foi sumariamente demitido, depois chegou a lutar no WSOF, inclusive uma luta antes dele se aposentar foi com o Justin Gaethje. Foi nocauteado pelo Justin Gaethje lá no WSOF e encerrou as atividades profissionais em 2015, de maneira ainda... O Joe acabou há pouco tempo, né? Pouco tempo, mais ou menos, né? Eu não lembro exatamente quando foi do Joe Lazon, mas deixa eu ver aqui, a última luta dele... Não faz muito tempo. A última luta de... Caralho, é mesmo. Não, ele ia lutar em 2022 com o Cerrone. Teve essa que ele ia voltar. Tu lembra disso? Eu me lembrei agora que eu vi aqui no Tapology. Mas ele não voltou depois? Não voltou. Essa luta foi cancelada. Então. Por isso que eu tô com 2022 na cabeça. Mas ele não voltou. A última luta dele foi em 2019, contra o Jonathan Pierce. Mas realmente eu não lembrava disso, eu não lembrava dessa volta dele. Na minha cabeça tinha rolado com outro, por isso que eu achei que ele... Não rolou. A última luta dele foi realmente em 2019, mas ela é relativamente recente. Não, 2019 faz muito tempo já, né? A gente tá em 2024. É um cara legal, né? É um cara muito legal. Mas pena que o irmão dele também não foi um tão famosão, assim. Não foi famoso, mas teve uma carreira decente, assim. Pô, os caras lutou no UFC, né? O cara chegou no UFC, foi 17-6. Hoje tá com 36 anos. As últimas... Ele emendou uma sequência, cara, de boas vitórias. Ele emendou 5 vitórias e acabou perdendo pro Justin Gaethje, foi nocauteado. E depois foi nocauteado de novo pelo Chip Moraza Pollard, que eu não tenho ideia de quem é. E aí se aposentou, pendurou as luvas em 2015. Esse podcast que você está escutando agora não existiria sem ela. A KTO, o melhor site de apostas que existe nesse universo. É fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, tem todos os esportes disponíveis para você apostar. Tem um suporte também no Instagram @KTO_Brasil, para você tirar alguma dúvida, para você ver alguma odd, enfim, seres humanos que vão falar com você. Mas as odds que a gente fala aqui das lutas sempre são da KTO, e não é só UFC, tem outras ligas também.
e outros esportes. Enfim, tem de tudo. E a gente tem um cupomzinho de FreeBet. Cupom de FreeBet presente para você, amigo ouvinte. No seu primeiro depósito, coloca o cupom Osvaldo. Isso vai garantir para você 20% de FreeBet. Se você coloca R$100, vai virar 120. Se você coloca 50, vira 60 para você apostar como quiser na KTO. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Os próximos irmãos, o próximo par de irmãos, são os irmãos Dias. Nate Diaz e Nick Diaz, 2 lutadores da Califórnia. Cara, esse é o mais famoso, né? Eu acho que sim. Não, eu acho que tem um que é mais famoso, mas vai ficar para é o último aqui da nossa lista. Ah, agora a coisa vai esquentar. Você que quer saber quem é o irmão mais famoso? Fica aí até o final. Eu acho que tem um par de irmãos que é mais famoso. Mas, na verdade, tem um irmão que é mais famoso do par de irmãos. Sim. Mas eu acho que o par de irmãos, eu acho que os Dias são mais famosos. São sim, porque os dois são muito bem sucedidos. Né? São. Não sei se o Nate não lutou pelo cinturão, né? Eu acho... Não. Ele lutou com o Rafael dos Anjos antes da luta do cinturão. O Rafael dos Anjos Deu tapa na cara dele. deu tapa na cara. Como é que era? Stocklon. Enfim. Stockton. Alguma coisa assim. Eu acho que e também são bem unidos, assim, né? São tipo, os caras que são. treinam junto e um irmão protege o outro. triatlo E tá junto. no corner um do outro. Então... Eles são bem brother. E são bem parecidos, né? Assim, fisicamente e de personalidade, assim, também. E até o jeito de lutar também, né? Lembra um pouco, assim, eles têm o lance de, é jiu-jitsu bom, boxe, cardio. Isso. É isso aí. Não é Não defender chute. Não é nem boxe, né? É porradaria, assim. Porradaria com as mãos, que eu não chamaria de boxe. Não. O que eles fazem não é boxe. É boxe. É porradaria com as mãos. É boxe. O querido Nick Diaz, ele tá pra lutar, né? Ele vai lutar com o Vicente Luque no... Já, não sei se esse episódio vai sair antes ou depois disso, mas ele tá com luta marcada aí. Ele tá há 3 anos parado, né? A última luta dele tinha sido em 2021 contra o Robbie Lawler. Que foi uma tristeza. Foi uma tristeza. Acho que foi uma das lutas mais tristes, assim, de ver o cara que, putz, não devia estar lá, assim. Né? Acho que pegaram o cara real do churrasco e levaram ali. Foi muito deprê. Ele tinha saído do UFC em 2015, né? A última luta foi aquela com o Anderson Silva, que ele deitou no chão. Foi uma luta divertida. Assim. Foi legal. Foi uma luta Primeiro round divertida. foi maravilhoso. Aí antes disso ele tinha perdido pro Sampierre, se eu não me engano, numa disputa de cinturão. E antes disso perdeu pro Carlos Condit. E aí tava vindo de 3 derrotas, né? A luta do Anderson Silva acabou virando no contest depois porque rolou alguma parada de doping. Mas enfim, ele tava há 6 anos sem lutar, voltou pra lutar com o Robbie Lawler, tomou aquele atraso, né? Aquele grande atraso. E aí depois tá pra voltar agora com o Vicente Luque, que também... Se voltar do mesmo jeito, acho que vai ser pior, cara. Mas, cara, ele emendou uma sequência de vitórias impressionante antes de perder pro Carlos Conde. Ele tinha vencido BJ Penn, Paul Daly, isso ainda no Strikeforce, né? O Evangelista dos Santos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tava vindo de 10 vitórias seguidas. Frank Shamrock, uma galera grande, assim, da época do Strikeforce. Teve uma carreira legal. Pegou uns já meio velho, né? Pegou uma galera meio velha. Mas, pô, isso aqui também foi há 15 anos atrás. Sim, mas essa galera já era velha. Era. O Shamrock já era velho. O Shamrock há 15 anos O atrás, BJ Penn já era... O Shamrock acho que lutou sem luva, não é? Cara, Shamrock. Tipo, é sacanagem, na real, assim. É verdade. Às vezes a linha do tempo fica confuso, né? Que a gente vai ficando velho. É que o Shamrock não dá, velho. E aí o querido Nate Diaz teve uma carreira também legal, migrou pro boxe recentemente, né? Fez a luta lá com o Jake Paul, depois lutou com o Masvidal, venceu o Masvidal na última luta lá de boxe que fizeram. E a última luta dele no UFC foi aquela que ele venceu o Tony Ferguson, que também foi... Não foi uma sacanagem, né? Porque os dois também estavam aí ladeira abaixo. E antes disso, ele fez aquela luta com o Leon Edwards, que ele quase nocauteou o Leon Edwards. Foi muito lindo aquilo. Se nocauteasse, ia ser uma linha do tempo muito louca. Yeah. Assim. Só que ele deu... O cara ficou tonto, ele... Se ele tivesse partido pra cima, talvez ele tivesse vencido. Mas ele preferiu apontar o dedo e mock. Eu acho que foi o lance dele. Achou que não ia pegar. Achou que não ia, o cara não ia sentir. Eu acho que foi isso. Será? Eu acho, cara. Porque se o reflexo dele fosse pensar, putz, peguei e vou, eu acho que foi tipo meio... Eu acho.
mas ele apontou justamente pra dizer que o cara deu uma sambadinha. Acho que foi o reflexo errado, velho. Um dos grandes nomes, realmente eu acho que o Nate um pouco mais do que o Nick, porque o Nick não fez tantas lutas no UFC, né? Ele fez mais lutas no Strikeforce. O Nate não, o Nate fez muita luta no UFC, tanto na 70 quanto na 77. Teve aquela trilogia com... Foi trilogia ou foi 2 lutas só com o McGregor? Foi 2, né? Duologia. Teve a duologia lá com o McGregor, que fez ele ficar gigante mesmo, né? Ele era um cara respeitado, era um cara massa, mas foi essa luta com o McGregor que, enfim, impulsionou ele. Mais um subproduto do Conor McGregor. Outro par de irmãos, Alexandre, são os irmãos Pettis. Parece muito... O quê? Não, que são os irmãos Pettis, parece muito real, assim. Você vai falar. Os irmãos Pettis, que é um desenho animado de 2 cachorros. Sérgio Pettis e Anthony Pettis. O Anthony Pettis sendo, obviamente, o mais... Pô, os dois são bem famosos também, né? Cara, o Anthony Pettis é bem mais famoso. Sim, mas tô dizendo, é uma dupla famosa. É, o uma Sérgio. dupla famosa, é uma dupla Pô, o famosa. Sérgio foi campeão lá de alguma coisa. Do Bellator. Foi campeão do Bellator. Não é tão mais famoso porque não conseguiu ser campeão do UFC e tem o problema dele ser peso mosca, né, cara? Isso é um problema grande. Assim, ser peso mosca é um problema. Você que é peso mosca é um problema. Ele não tem... Quantas mosca. lutas o Sérgio teve no UFC? No UFC foram 14 lutas. O Sérgio Pettis? O Sérgio Pettis. Pô, eu imaginava que ele lutou bem pouco. Não. 9 vitórias e 5 derrotas. Ele emendou 2 derrotas no final da carreira pro Rob Fonte e José Formiga, venceu o Benavides e aí, antes disso, perdeu pro Cerrudo. E aí... aí depois lutou ainda com o Tyson Nen, que eu nem lembro dessa luta. E aí foi campeão lá no... Pô, eu tô com uns caras bons. Venceu o Breno Moreno, venceu o John Moraga, venceu uma galera massa no UFC. Teve uma carreira sólida no UFC, mas, infelizmente, é peso mosca. E peso o irmão mosca. mais velho também é famosão. Inclusive, em termos assim de retrospecto, o Sérgio Pérez foi melhor, né? De 30 lutas, ele só perdeu 7. Cartel. Em termos de cartel de retrospecto. O Pettis perdeu 14 de 39. Então perdeu mais o Anthony Pettis. Mas são 2 caras bem conhecidos. O Pettis também acabou migrando pro boxe, lutou no Karate Combat lá, fez aquela luta com o Ben Henderson. Lutou na PFL, enfim. Teve uma carreira mais longeva, o querido Anthony Pettis. Qual o nome do dono do LFA mesmo? Ed Soares. Eu nunca me esqueço acho que eu vi uma entrevista do Ed Soares perguntaram pra ele qual o lutador que ele gostaria de trabalhar, que ele não trabalhou, e era o Anthony Pettis, que ele achava muito foda. Assim. O Anthony Pettis estará pra sempre marcado na história do MMA com aquele chute lá, com o Showtime Kick, né? E louco que depois, ele deu aquele soco no Thompson, né? Também. Fez uns troços, Ele né? fez umas paradas legais, Ele fez uma luta, ele fez um lutão com o Nate Diaz também, que foi uma luta que foi pra decisão, mas foi um lutão. Cara, olha a carreira do Anthony Pettis aqui no UFC. Donald Cerrone, Nate Diaz, Stephen Thompson, Tony Ferguson, Dustin Poirier, Jim Miller, Max Holloway, Charles do Bronx, Edson Barbosa, Ed Álvares, Rafael dos Anjos, Gilbert Melendez, Ben Henderson, Cerrone de novo, Joe Lazon, Jeremy Stephens, Clay Guida, Ben Henderson de novo. Só treta. Sim, só treta. Só os maiores. Só os maiores das categorias. Vai ser legal tu olhar, tipo assim, ver teu cartel e ver isso, né? Uhum. Ganhar vários deve ser legal, mas lutar com esses caras deve ser muito foda. Realmente não tem nenhum nome, assim, das lutas que ele fez no UFC, não tem nenhum nome desconhecido. O nome mais desconhecido que ele vai ter aqui vai ser... A última luta dele no UFC foi com o Alex Morono. O resto é só gente conhecida. Só realmente lenda, assim, do esporte. Deixou a sua marca no esporte, o querido Anthony Pettis. Mas, Alexandre, antes da gente continuar com a Ele foi campeão também do UFC. Foi campeão. Finalizou o Ben Henderson. Pegou um armlock da guarda, o Ben Henderson. Antes da gente continuar com a lista, gostaria de te perguntar quais irmãos da cultura pop você lembra com carinho, assim? Irmãos Cravinhos. Cara, se pensar, cara, tem a família Lima, né, cara? Os irmãos bons de corda, né? Exatamente. Não, irmãos, cara. Tipo, Jonas Brothers. As tartarugas, cara. As tartarugas são irmãos? São. Não sabia. São. Tartarugas Ninja são irmãos. E eu acho muito fodas. Uhum. Eu acho que de não humano, acho que são os mais legais, né? De humano, cara, humano não tem tanto, assim. Humano irmão não tem tanto. Não sei, humano irmão. É que aquela parada que tem
às vezes tem muito, né? O lance das tartarugas ninja, eles foram adotados pelo mestre Splinter? Eu sei que são tartarugas, ninja e tal, mas biologicamente tu achou que um rato ia ter... Não. É porque eu quero saber justamente, eles eram irmãos e aí o rato encontrou eles. Tem esse Eles background da história? foram jogados, tem algumas versões, né? A oficial, da Certo. história, que todo mundo sabe que usa Tá como, nos livros, como né? fato. Não, é que eles foram jogados no esgoto, né? Certo. Aí, com a gosma lá, a gosminha, que deixou eles radioativos, e o rato foi jogado juntos. E aí o rato criou eles e tal. O rato era mais desenvolvido, o rato era mais intelectualizado. Sim. E as tartarugas eram crianças, o rato já era velho, né? Foi mais ou menos assim que rolou. É uma história muito bonita, cara. É uma história linda. Uma história de superação. Mas eu não sei, cara. Irmãos humanos, me diz tu, os irmãos. Cara, tu falou do Oasis, né? O Oasis, mas tu acha, tipo... Tu tá dizendo o parâmetro é foda? Não, o parâmetro é memorável, lembrável. Ah, É que vai ficar marcado aí com o... Cara, não tô conseguindo pensar em nada de irmãos assim fora. Achei que ia ser muito fácil. não, agora nós vamos parar, mas nós vamos pensar. O James Franco e o irmão dele, que eu esqueci o nome agora, que não Que é tão memorável. né? Foda. Ah, e atores. Não, atores deve ter um bocado. Pô, cara, só pensa no Jake Gyllenhaal e a irmã dele, que eu também não sei o nome. O Jake Gyllenhaal tem um irmão. É muito famosa a irmã dele. Putz, eu não sabia. Tu sabe quem ela é. É... O Owen Wilson, são 3 irmãos, são os 3 Wilson que tu conhece. Não conheço os irmãos do Owen Wilson. Conhece. Eles são famosos assim, tão famosos quanto o Owen O Wilson. Owen Wilson e o Luke Wilson tu conhece. Caralho, ele é irmão do Owen Wilson. É. Eu não sabia. E põe Jake Gyllenhaal. Coloca na tela aí. Ela. Viu? Maggie Gyllenhaal. Caralho. É, cara. Ela é cultura. É. Mas eles não são conhecidos por ser irmãos. Eu acho que talvez não aqui, né, cara? Talvez os... Pô, os irmãos Wilson sim, cara. Tô procurando aqui no chat GPT quais os irmãos mais famosos Irmãos à do obra, mundo. Mario Bros. Mario Bros. É. Mario Bros é uma boa referência. Tem vários. Cara, tem os irmãos... É que ele botou as coisas da história, né? Mas botou aqui, ó, os irmãos Gallagher, Liam e Noel, né? Que é a rapaziada do Oasis. As irmãs Kardashian, pô. Elas são, A gente tá muito referência. machista, né? A gente só Tá pensou muito em, machista. só pensou em homem, né, cara? Tem os irmãos Hemsworth, né? Do Chris Hemsworth e o Luke Hemsworth, que são conhecidinhos também. Pô, os Jackson 5. É bizarro, a gente não tá lembrando de nada a e gente tem... não tá lembrado, tem muitos. E tem aqui também uma matéria do G-Show. Confira os famosos que são irmãos. Pô, Celton Mello e Downton Mello. A gente não lembrou. mas não são os irmãos mais memoráveis do mundo. Cara, o resto aqui eu não conheço ninguém. Próximo aqui da nossa lista, Alexandre. São as irmãs Tchevchenko. Valentina não lembrava. Tchevchenko e Antônia Tchevchenko, irmã da Valentina, que também luta no UFC. Que não tem nenhum parentesco com o Tchevchenko, o jogador, né? São sobrinhas do Tchevchenko, que jogava no Milan. Seria muito Vamos foda se passar. fosse, né? Eu acreditaria. Elas são sobrinhas do Tchevchenko, que jogava no Milan. Tchevchenko é um nome muito bom. Né? Tchevchenko é um nome bom. E eu adorava jogar com ele no PS1. Quando eu botava Roberto Carlos e Tchevchenko no ataque, puta que pariu, eu arrastava a Master Liga. Era muito foda. Pois tem jogadores irmãos também. Jogadores irmãos tem muito, né? Tem o Wagner Love. Não tem. Tem. O Wagner Love tem irmão jogador? Amoroso. Caralho, foi bom. A Antônia Tchevchenko, ela tem 39 anos de idade, é conhecida como La Pantera e vem de vitória no UFC. Ela fez 8 lutas no UFC. Perdeu 4 e ganhou 4. Mas é engraçado que eu não lembrava dela. De quem? Da Antônia Tchevchenko. Não? Não. Pô, eu lembrava. Não lembrava. Não lembrava. Se tu perguntasse assim pra mim bem rápido, bate bola, jogo rápido, Valentina Tchevchenko tem uma irmã que luta. Eu falar, não. Na minha cabeça tem, mas não lembrava do nome dela, mas... E ela não parece com a Valentina. Claramente a Valentina aqui é o lado mais famoso, né? Ex-campeã. Inclusive, conquistou o cinturão agora, né? Contra a Alexa Grasso lá no UFC La Noche. Foi um baita do evento. Fez essa trilogia com a Alexa Grasso, que foi interessante pra categoria. E emendou uma sequência absurda de vitórias. Só perdeu para a Amanda Nunes e para a Alexa Grasso também, né? Grande Valentina Tchevchenko. O que tem mais de irmão aí? Temos também aqui os irmãos Pitbull. Ah! Patrick e Patrício Pitbull. Não lembrava.
E esses aí também são bem-sucedidos, né? São bem-sucedidos. Não no UFC, mas são. Não chegaram no UFC, mas eu acho que são um dos poucos, assim, que conseguiram furar a bolha e ser bem-sucedidos e reconhecidos como grandes atletas fora do UFC. A galera sabia, tipo, não, pô, os caras são... É sério ali, academia, é um troço desse, tipo, que teve um reconhecimento. Acho que o Cerrudo treinava lá com ele. Sim, o Cerrudo ainda treina com eles, o Borrachinha tá treinando com eles. É um camp legal, assim, tem uma galera massa. O Wendell Giacomo, o Arthur, a Augusto Abdias, tem uma galera boa. O Gugu, que vai lutar na LFA. É do Nordeste lá, né? É, de Natal. Então, legal demais. Assim. Os caras furaram uma bolha do UFC e são do Nordeste, que é o lugar mais difícil ainda. Sim. A única coisa que é foda é que não tem tanto evento pra galera lutar. Tipo assim, os caras de lá me pedem luta direto, assim, pra arrumar a luta pra eles. E é difícil arrumar a luta pra eles, porque são os caras muito bons, os caras que já lutaram Bellator, lutaram na Rússia e tal, e não tem tanto evento pra gerar a galera do Nordeste. Isso é aquele problema que a gente fala, né? Da nordestiniofobia no MMA. No MMA, no Brasil. Patrício Pitbull é o mais novo... Mais novo? Mais velho. Patrício é mais velho. Foi campeão peso pena do Bellator, foi campeão peso leve também, foi duplo campeão do Bellator. Muita luta, pegou também os grandes nomes do Bellator e os grandes nomes do UFC que foram para o Bellator. Foi ele que ganhou do MVP? Não, tô confundido. Quem ganhou do MVP foi o... Confundi, foi o André. Esqueci o nome dele tem agora. Tem A no... Dá um Google, eu não quero passar essa vergonha. Que eu acho que tem um irmão Lima. também. Diego Lima. Douglas Lima. É os irmãos Diego e Douglas Lima. Mas que não estão no roteiro. Mas são esses. Esqueci quem a gente tá falando. Patrício Pitbull. Patrício Pitbull tem uma carreira memorável no MMA. Inclusive, lutou em março desse ano com o Jeremy Kennedy, venceu. Lutou com o Sérgio Pettis. Os irmãos Kennedy. Os irmãos Kennedy, né? De irmãos memoráveis, né? É verdade. O ChatGPT não mostrou aqui na lista. Mas, enfim, os irmãos Pitbull são bem reconhecidos mundo afora e principalmente nacionalmente. Assim. Eu me lembro porque eles já lutaram em Fortaleza algumas vezes, né? Então, pra mim, era mais forte assim, a presença deles. Mas eu me lembro de quando eu comecei a assistir MMA, acompanhar o MMA nacional, as paradas, assim, lá pra 2012, 2013. Tipo assim, os irmãos Pitbull eram uma parada. Né? Toda vez que eles estavam nos eventos, assim, a galera batia foto, eles eram meio que subcelebridades. Pô, eles assim. são... Discordo da raça de cachorro, né? Pitbull é muito batido. Podia ser Patrick Dálmata. Sei lá, botar o nome de um outro cachorro. Assim, eu acho que Porque eu acho que esse apelido foi lá nos anos 90. Né? Porque é o bicho mais agressivo e tal, mas não sei, eu não gosto muito do... Acho muito comum. Uhum. Tem muito Pitbull, né, cara? Rottweiler, talvez... Não tem nenhum lutador chamado Rottweiler. Ah, deve ter. Não tem. E tem que ser com R, né? Ramon Rottweiler. Ramon Rottweiler. Ricardinho Rottweiler. Como é que se escreve Rottweiler? Esse é o problema. Cara, tem o Alan Carlos da Costa Rottweiler. Inclusive, ele está... Não, a última luta dele foi em 2016. Alan Carlos da Costa, Rottweiler. Volte. Boa escolha de nome. Boa escolha de nome e volte. Volte para o MMA, porque a gente precisa de mais cachorros malucos no MMA. Próximo par de irmãos aqui, já indo pro final desse episódio, são os irmãos recém-chegados no UFC. Os irmãos Bonfim. É verdade. The Bonfim Brothers. Que lutaram juntos no LFA. Eu estava lá. Lutaram no mesmo card do LFA. Depois lutaram no mesmo card no Contender Series. Ambos foram contratados. E depois lutaram no mesmo card no UFC Rio. Ambos vencendo. Esses aí são os irmãos, já fez o roteiro já mirando no futuro. Sim. Cara diferenciado. O Gabriel Bonfim, que é o mais novo, mas é o mais pesado, tem um cartel de 16 vitórias e uma derrota, né? Perdeu aquela luta pro Nicolas Dalby. A gente estava lá, inclusive. Sim, foi. No UFC aqui em São Paulo. Mas já reverteu esse quadro de lutas negativas, vencendo o Andy Lusa na rodada passada. E é um dos grandes prospectos dessa divisão. Tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias e apenas uma derrota. E o irmão dele, o Ismael Bonfim, tem só 3 lutas no UFC, são 2 vitórias e uma derrota. Uma das vitórias é aquela joelhada... aquela joelhada... No Terrence McKinney. Sacrificou o rapaz. Que foi no UFC Rio, na estreia dele. Então foram 2 irmãos que estrearam muito bem, estrearam com hype lá em cima, acabaram perdendo depois, né? Que aí deu uma baixadazinha na poeira do hype, mas agora estão voltando aí, estão de volta ao caminho das vitórias. O Gabriel Bonfim venceu o Andy Lusa na rodada passada e o Ismael Bonfim venceu... os dois são novos, dá pra... São novos, deve ter... Acho que o mais velho tem 28 e o outro tem 26. Melhor perder agora do que perder depois. Com certeza. São grandes nomes.
O último aqui dessa lista, que eu acho que são os maiores, os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro. Maiores em que sentido? Do Brasil? Maiores, os maiores irmãos. Mais por causa do Minotauro. Mas maiores de... quê? Nate Diaz e Nick Diaz é mais famoso. Então é no Brasil. No Brasil. Os mais famosos do Brasil. Cara, e fizeram muito pelo esporte. Fizeram e continuam fazendo. Né? O Minotauro Todo mundo diz que o Minotauro é o cara mais legal que existe. Cara, o Minotauro é o cara mais legal que existe. Teve um dia que a gente tava saindo de um evento, tipo, 3 horas da manhã. A gente caminhando da porta do evento até a van. E aí passou um casal, caralho, Minotauro. Pô, pra bater uma foto, 3 horas da manhã, velho. Aí ele, não, claro e tal. Bateu uma foto com os caras, trocou uma ideia rápida aí. Assim. De boa, sem fazer cara feia, sem achar ruim. Ele fala com absolutamente todo mundo. Qualquer pessoa que para pra falar com o Minotauro, ele E todo mundo diz que ele é o cara mais legal que existe. Ele é impressionantemente legal. Grande Minotauro. O Minotauro também é um cara muito massa. Eu trabalhei pra eles, uma época, né, que não tive muito contato com eles nessa época, tive mais contato depois. Mas foi legal trabalhar pra eles. Eu fui gerente de marketing da Tinogueira em Fortaleza, antes dela falir. Saí um pouquinho mais. Por causa do marketing. Mas grande Rodrigo Minotauro Nogueira, campeão do Pride, campeão do UFC. Se eu não me engano, o único peso pesado a ser campeão do Pride do UFC. Aí eu já não... Peso pesado acho que foi. Peso pesado acho que foi. E o Minotouro, não sei se chegou a ser campeão no Pride, eu acho que não, mas ele era da categoria de baixo, meio pesado. No UFC ele foi bem, cara. Ele foi muito bem, Aquela hora ganhando o Rashad Evans, ganhando os caras que... E participou de Olimpíada, né? Boxe, né? Boxe. Os dois têm um background no boxe e no jiu-jitsu. O Minotauro foi um pouquinho O mais... Minotauro foi na Olimpíadas? Não. Pan-Americano. O Minotouro foi Pan-Americano. Minotouro foi Pan-Americano. Foi Pan-Americano. O Minotauro foi um pouco mais pro grappling, pro jiu-jitsu. O Minotouro focou um pouco mais no boxe. E eles treinavam juntos, né, cara? E fizeram uma academia gigantesca, que foi a Tinogueira. Durante muito tempo, a Tinogueira foi a maior academia do Brasil. Com o Anderson Silva, com o Feijão, com o Jonas Bilharinho, com uma galera gigantesca que era lá da época. E não era do mesmo peso, o que é curioso, porque são gêmeos, né? Não era, assim, é muito próximo, né? O pesado e o meu pesado, mas eles são do mesmo tamanho. É mais por escolha de... não vamos ficar na mesma categoria. Pô, será que não rolava de trocar às vezes? Trocando, né? Acho que se adaptaram, né? Minotauro. E eu gosto porque tem o apelido, né? É o Minotauro e o Minotouro. Isso mas lá é Little Nog e Big Nog, Big né? Nog e Little Nog. E ninguém sabe quem é o Minotouro, né? Todo mundo que vê o Minotouro acha que é o Minotauro. Da galera que não é da luta. Até a galera que é da luta. Eu presenciei uma cena assim... Pô, os caras gêmeos e um é muito famoso. E os dois lutam, então os dois têm o mesmo biotipo. Daí é foda, né? Eu tava num evento que o Minotouro foi fazer presença VIP, que era pra ter ido do Minotauro, e o Minotauro não foi. E aí mandou o Minotouro. Aí é sacanagem. E aí eu tava lá do lado do Minotouro, e aí um cara chegou pra bater uma foto. Pô, cara, sou teu fã, não sei o quê. Os caralho. Pô, cara, aquela luta com o Bob Sapp foi foda demais. Aí ele, Mas foi meu irmão aí que lutou essa luta. Aí o cara... Só saiu assim, tá ligado? Tipo, nem pediu descobrir nada, só saiu envergonhado. E eu que estava do lado também, fiquei muito envergonhado. É que ele pode... É possível que o cara não entendeu. É possível também. O cara achou que era uma piada, tipo assim, foi meu irmão que lutou verdade, lá. Isso é possível. Nunca tinha parado pra pensar nessa hipótese. Se o cara nem saiba que tem irmão. Sabe que tem 2, né? Isso é verdade. Mas, pô, cara, os dois fizeram realmente muito alto nível, os dois, assim. Muita luta os dois fizeram no UFC. Muito. No UFC, no Pride. O Minotouro tem aquela guerra com o Shogun, né? É uma luta, assim, épica do Pride. Teve duas do UFC depois, né? Teve uma boa até. A última não foi tão legal, mas a outra foi legal demais. É isso, Alexandre. Esses são os irmãos do MMA. Você quer deixar algum recado pro ouvinte? Sejam irmãos. Sejam irmãos. Somos todos irmãos. Afinal, somos todos filhos do mesmo Deus. Aí, ó. Tchau, é tchau. tu ou teu irmão agora?